Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 13 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Salmo 104, 105. Enviou à sua frente um homem, José, que foi vendido como escravo. A parte do Salmo que hoje meditamos nos apresenta a história de José, vendido pelos seus irmãos, que é uma antecipação e uma prefiguração da história de Jesus, como o Evangelho mostra. A incrível experiência do escravo José, que se torna o vice-rei do Egito, mostra com clareza que Deus sabe tirar de todo o mal um bem maior, e que Deus nunca permite o sofrimento dos seus filhos se não for para dar a eles uma alegria maior. Em Deus, o sofrimento pessoal se torna salvação até para os rebeldes. Salmo 104, 105. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que o libertasse, o soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o dispenseiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, a meditação do Salmo 105 nos ajuda a mergulhar na incrível história de José, vendido pelos irmãos, que se torna o grande canal de salvação para eles e para toda a família. Todo problema nasce pela inveja. O vínculo de sangue que existia entre José e seus irmãos não foi suficiente para frear os instintos homicidas desses irmãos. Deus dá uma missão a José, e seu sonho profético lhe mostra que todos da sua família fariam reverência a ele, mas ao relatar isso, explode a raiva e a inveja de seus irmãos, que acabam vendendo por 20 moedas de prata como escravo. Para quem sabe enxergar, não é difícil ver em transparência a história de Jesus vendido por Judas. O sacrifício de José desembocou na salvação do seu povo, que estava morrendo de fome pela grande carestia. O sacrifício de Jesus desemboca na grande salvação da inteira humanidade. De mil forma, Deus explica qual é o sentido da salvação de Jesus. É bom analisarmos a câmera lenta o quanto acontece com José, para entender que a vontade de Deus se realiza sempre, mesmo que por caminhos imprevistos. Deus sabe transformar todo o mal em bem, sabe transformar a maldade em escorregador de salvação. Isso não tira a triste falta de amor, não tira o pecado. O pecado como acontecimento, infelizmente, permanece. Todo o mal que uma pessoa faz na vida não some. Poderá ser transformada em salvação, mas fica como que uma chaga gloriosa no corpo do ressuscitado, que lembra o acontecimento da cruz. Se uma pessoa chegou a matar, nunca o morto vai ressuscitar. Jesus morreu na cruz por causa do meu pecado, e não existe máquina do tempo que volte atrás nessa morte. O fato de Jesus ressuscitar não tira que foi morto por mim, pelos meus pecados. O meu pecado fere Deus. O meu pecado mata a Deus. Não podemos ser superficiais, porque também a superficialidade mata.
Essa consciência nos ajuda a sermos profundos e assumirmos as consequências dos nossos atos. Existe um mal feito em estado de confusão mental, bebedeira, droga, mas permanece mal. Se um terrorista mata um pai de família no Oriente Médio, a família cristã pode perdoar o terrorista, como frequentemente acontece, mas o pai não volta a viver por causa desse perdão. A cruz é uma realidade que ninguém consegue anular. Ela aconteceu e ninguém pode anular o que aconteceu. É verdade que o perdão é capaz de transformar este pecado em salvação, mas precisamos pensar bem na responsabilidade que temos. Deus nos deu o livre-arbítrio, a plena liberdade para fazer o bem e não o mal. A partir do dom da liberdade, eu respondo plenamente de todos os meus atos. Uma vez que entendemos isso, então se abre a contemplação do extraordinário poder de Deus, capaz de escrever certo por linhas tortas, capaz de transformar o mal em caminho de bem. Tanto que Santo Agostinho fala de Felix culpa, feliz culpa, que nos fez ganhar um tal Salvador, Cristo Jesus. No caso de José, vemos a terrível crueldade dos irmãos, que maquinam de matar seu irmão e acabam vendendo-o a uma caravana do deserto. É algo terrivelmente duro e triste. Precisaria se colocar na pele de José para entender quanto pesam os grilhões do pescoço e quanto pesam nos pés. Santa Baquita, a santa escrava, que se tornou freira na Itália, no final de sua vida, no delírio, ainda gemia dizendo: "Tira essas correntes, pesam demais, tira." Tente sentir essa pesada corrente que apertava o pescoço de José, na fila da caravana que atravessava o deserto. O salmo que meditamos diz: a palavra de Deus lhe deu razão, ou seja, a vontade de Deus se realiza de forma inacreditável. José passa de mísero escravo a vice-rei do Egito. Deus faz com que o faraó descubra o valor de José e lhe dê o título maior do seu reino, administrador geral das riquezas do faraó. Muitas coisas surpreendentes acontecem quando nos entregamos nas mãos de Deus. Se José tivesse se revoltado, tivesse blasfemado contra Deus que o abandonava, não teríamos um Salvador. Bem sabemos que com esse título José pôde acolher a inteira família do seu pai e seus irmãos no Egito, oferecendo para todos alimento e vida digna. E este punhado de gente se tornará o grande povo que Moisés levará para a terra prometida. Precisamos entender com profundidade que quando você sofre, se souber sofrer sem reclamar, aceitando tudo das mãos de Deus, Ele é capaz de te transformar em pequeno salvador dos teus irmãos. Perfeita alegria, dizia São Tiago, e repetia com força São Francisco. Essa meditação nos ajudará a compreender melhor as palavras desse salmo que agora vamos ouvir de novo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava.
um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que o libertasse, o soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos ajude a aceitar, como José, a vontade de Deus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito em cada hora desse dia. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Paz e alegria a todos. De todo mal, Deus sabe tirar um bem maior. Irmãos, queremos convidar toda a Missão Belém a se unir aos irmãos italianos que estão vivendo este momento difícil e doloroso do coronavírus. As pessoas que morreram até hoje, dia 11, que gravamos este diário, são mais de 600 e os infectados são milhares. Pedimos que toda a Missão Belém se una em oração aos irmãos italianos, mesmo que ainda não tenhamos organizado orações online, mas pedimos que todos se unam em oração.
Nós temos fé que de todo mal Deus sabe tirar um bem maior. Paz e alegria a todos. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.